Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, essencial para qualquer operação que dependa de máquinas e equipamentos. O famoso PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Oi. E olha, não é o PCM básico que todo mundo fala, né? Não mesmo. A nossa análise hoje vai ser um pouco diferente. É baseada numas reflexões, bem críticas, eu diria, do Itamar Luz. Isso. Ele tem uns materiais que, olha, desafiam bastante aquela visão mais comum do que é um PCM que funciona de verdade. Exato. Ok, então vamos tentar desmistificar isso aí. A nossa missão aqui é entender, olhando por essa lente do Itamar Luz, o que o PCM, definitivamente não deveria ser. Por que aquela correria do dia a dia, que muita gente acha normal na manutenção, pode ser, na verdade, um sintoma de algo bem mais fundo, né? Com certeza. E por que ter uma abordagem realmente estruturada é tão vital? Vamos tentar pegar a essência por trás da sigla. É isso aí. E a perspectiva que o Luz traz, ela nos convida a ir além daquela coisa de só gerenciar tarefa, apagar incêndio, sabe? Sim, do bombeiro da manutenção. Exatamente. Ele foca na arquitetura mesmo, nos processos que sustentam um PCM, na estratégia que tem que guiar tudo e, claro, nas pessoas que fazem acontecer. Não é só sobre preencher ordem de serviço, né? É sobre construir um sistema inteligente mesmo para cuidar dos ativos e que agregue valor de verdade para o negócio. Entendi. Ele força a gente a pensar no porquê e no como a gente faz manutenção, não só no o quê. E olha, a primeira barreira assim, que o Luz aponta e que me chamou muito a atenção é essa incompatibilidade quase que fundamental entre um PCM que funciona e aquela dupla, correria e pressa. Ah, sim. Clássico. Ele defende que um bom PCM, ele nasce no silêncio, sabe? Na calma da análise, do planejamento, longe daquela barulheira, da urgência constante, que, vamos combinar, é quase um cartão de visitas em muitas áreas de manutenção por aí. É fascinante aqui, como ele desconstrói essa cultura da urgência, né? O Luz argumenta que a pressa, por natureza, ela é inimiga do pensamento mais estratégico, mais analítico que o PCM exige. Faz todo sentido. Quando a equipe vive correndo para lá e para cá, o que é sacrificado primeiro? É o tempo para investigar a fundo a causa raiz de uma falha que vive acontecendo. Aquela falha crônica. Isso. É a análise dos dados históricos para achar padrões, para tentar prever problemas futuros, entende? É avaliar com calma se aquela manutenção preventiva que está no plano é mesmo a melhor opção, ou se, sei lá, uma abordagem preditiva seria mais inteligente e econômica para aquele equipamento específico. Isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes a gente vê equipes comemorando a rapidez com que apagaram um incêndio, consertaram uma máquina quebrada em tempo recorde. É o heroísmo do bombeiro que você falou. Pois é, o herói do dia. Mas pela visão do Luz, parece que o verdadeiro sucesso seria talvez nem ter tido o incêndio para começo de conversa, certo? A celebração devia ser pela análise que evitou o problema. Precisamente. A pressa impede essa análise mais profunda. Ela leva a soluções que são só paliativas, sabe? A troca de peças que talvez nem precisasse, mas troca só para garantir. O famoso troca tudo logo. Exato. Leva a adiar tarefas planejadas importantes porque surgiu uma emergência, que talvez pudesse ter sido evitada com um bom plano. Então, o Luz conecta essa falta de pressa que, veja bem, não é lentidão, é planejamento deliberado com a necessidade vital de ter dados concretos e controle. Sem tempo para analisar, a gestão fica míope, né? Fica só reagindo aos eventos em vez de antecipar. E vira um ciclo vicioso. Exatamente. Um ciclo vicioso de mais correria e menos planejamento ainda. É aqui que fica realmente interessante para mim. Essa ligação direta entre a falta de planejamento, a falta de dados confiáveis e a ideia de que, sorte ou heroísmo individual não servem para construir um PCM sólido. Ele pega pesado nisso. Pega mesmo. Luz é muito enfático. Um resultado positivo, isolado, sabe? Aquela máquina que funcionou bem por um tempo inesperado. Ou aquele técnico super brilhante que sempre salva o dia no último minuto. Isso não é prova de um bom PCM. De jeito nenhum. Pode ser sorte, pode ser talento individual, como ele diz,
mas não é sistema, não é sustentável, não dá para replicar, não é gerenciável, né? Exato. Confiar na sorte ou nesses heróis individuais é perigoso. A sorte, bom, por definição, ela é aleatória. Sim. E o herói? Ele pode ficar doente, pode sair da empresa ou simplesmente não tá lá quando a próxima crise estourar. Um PCM eficaz busca justamente tirar essa dependência do acaso e do indivíduo. Ele tem que se basear em processos claros, em dados confiáveis e numa estratégia definida para entregar resultados que sejam consistentes e previsíveis. A ideia não é ter sorte, é construir a própria sorte, digamos assim, através da análise e do controle. Gostei disso, construir a própria sorte. E quando um resultado positivo acontece, um bom PCM permite entender por que ele aconteceu e como a gente pode replicar esse sucesso. Não foi mágica, foi método. E quando essa estrutura não existe? Quando a manutenção opera mais na base da intuição, da reação, e sim, contando um pouco com a sorte ou com esses heróis. O Luz aponta que isso tem um custo, né? E geralmente um custo bem alto que nem sempre está na cara. Se conectarmos isso ao quadro geral, o custo vai muito, muito além da peça trocada na correria ou da hora extra paga para o técnico. Imagino. Um PCM frágil, sem base em dados, sem previsibilidade, ele gera um passivo oculto gigantesco para a empresa. Vamos pensar, paradas de produção não planejadas, que detonam as metas de entrega, afetam receita. Com certeza. Produção parada e dinheiro jogado fora. Riscos maiores de acidentes de trabalho por causa de intervenções feitas às pressas, mal planejadas. Desgaste prematuro de equipamentos caríssimos por falta de manutenção adequada. Compra emergencial de peças pagando o olho da cara. Isso. Perda de contratos porque a operação não é confiável. A falta de estrutura no PCM cria uma instabilidade que, reverbera na empresa inteira. Afeta a produção, finanças, segurança e até a imagem da empresa lá fora. Nossa. É uma sangria contínua de eficiência e de dinheiro. Fica bem claro, então, que para ele o PCM não pode ser só um departamento que conserta coisas quando quebram. Tem que ser pensado de uma forma muito mais sistêmica. Exatamente. E para isso, ele propõe uma definição bem interessante que estrutura o que seria esse PCM ideal. Ele descreve como um tripé. Sim, um tripé, formado por 3 pilares que são interdependentes e igualmente essenciais: processo, estratégia e capacitação de pessoas. Tripé, gostei da imagem. A força dessa imagem do tripé está justamente aí, na interdependência. Se uma perna falhar, o tripé todo, bom, ele cai, né? Fica instável, claro. Não adianta nada ter um pilar super forte se os outros 2 são fracos. Ele argumenta que um PCM que realmente funciona só se sustenta sobre esses 3 pilares bem estabelecidos e alinhados entre si. Vamos explorar um pouco cada um deles, então. Começando pelo processo. O que o Luz quer dizer com isso na prática? Não é só ter um fluxograma desenhado na parede. É bem mais que isso. O pilar processo, na visão dele, significa ter rotinas de trabalho que sejam claras, padronizadas, documentadas e, o ponto crucial, compreendidas e seguidas por todo mundo que está envolvido. Compreendidas e seguidas. Sim, desde como uma solicitação de manutenção é aberta, como ela é priorizada, como é planejada com os recursos certos, peças, tempo estimado, como é executada com segurança e qualidade. Certo. Até como o feedback da execução é registrado. O que foi feito, quanto tempo levou, peças usadas, dificuldades encontradas. E como essa informação toda volta para análise e para a melhoria contínua do próprio processo. Entendi. É ter um método de trabalho que seja consistente, transparente, que reduza a variabilidade e aquela dependência da improvisação de cada um. Padronização e clareza para evitar o cada um faz de um jeito, né? Exatamente. E o segundo pilar, estratégia. Isso só um pouco abstrato para a manutenção do dia a dia. Como é que a estratégia se conecta com a troca de um rolamento ou a lubrificação de uma máquina? Aí é que está a chave, né? O pilar estratégia é o que conecta a manutenção com os objetivos maiores do negócio. Não é só consertar por consertar. Faz sentido. A estratégia define por que a gente está fazendo manutenção, quais ativos são mais críticos para a operação, quais tipos de manutenção preventiva, preditiva, corretiva planejada, detectiva são
mais adequados e custo-efetivos para cada equipamento ou sistema. E como a gente vai medir o sucesso disso tudo? Os indicadores, os KPIs. E isso significa usar indicadores de desempenho, KPIs, não só para controlar custo, mas para direcionar as ações, para melhorar a confiabilidade, aumentar a disponibilidade daqueles ativos que mais impactam a produção ou a segurança. Entendi. É alinhar o que a manutenção faz com o que a empresa precisa. Exato. É alinhar o orçamento e as prioridades da manutenção com o que a empresa precisa para ser competitiva, para ser lucrativa. É escolher conscientemente onde focar os recursos, que são sempre limitados, né, para obter o maior impacto possível. Por exemplo, decidir investir mais em análise preditiva para um equipamento que é gargalo da produção, enquanto para um ativo de menor impacto, talvez uma preventiva básica já resolva. Isso é uma decisão estratégica, baseada em dados e alinhada com o negócio. Faz todo sentido. A estratégia dá o norte, o processo dá o caminho. E o terceiro pilar, a capacitação de pessoas. Esse parece óbvio, né? Mas talvez seja mais complexo do que a gente pensa. Ele é absolutamente crucial. E olha, muitas vezes é negligenciado ou tratado de forma bem superficial. É verdade. Luz enfatiza que não adianta nada ter processos brilhantemente desenhados no papel e uma estratégia super alinhada se as pessoas, desde o técnico lá na linha de frente até o planejador e o gestor, não estão devidamente capacitadas, engajadas e com autonomia para fazer o trabalho. Capacitação ampla, então. Sim. Capacitação aqui vai muito além do treinamento técnico básico de como apertar um parafuso. Inclui entender os processos que a gente falou, compreender a estratégia da empresa, saber usar as ferramentas direito, tipo um software de gestão, um CMSM. Sim, a ferramenta. Ter habilidade de analisar problemas, saber registrar os dados corretamente lá no sistema e, claro, estar motivado a seguir os procedimentos e a contribuir para a melhoria contínua. É um investimento no conhecimento, nas habilidades e na atitude da equipe. Porque gente despreparada ou desmotivada... Exato. Pessoas despreparadas ou desengajadas podem sabotar os melhores processos e as estratégias mais bem pensadas. E isso levanta uma questão importante, que você mencionou antes sobre a interdependência dos pilares. É fácil a gente imaginar empresas que investem uma grana num software de gestão super moderno, né? Tentando fortalecer o processo com tecnologia. Acontece muito. Mas esquecem de treinar as pessoas direito para usar aquilo, ou de definir claramente como aquele software vai ajudar a atingir os objetivos do negócio, estratégia. Exatamente. Ou o contrário. Ou o contrário, equipes tecnicamente excelentes, pessoas super capacitadas, mas trabalhando cada um por si, sem processo padronizado ou sem uma estratégia clara do que é prioridade. O tripé fica manco de qualquer jeito. Perfeito. A visão do Lewis se opõe muito a essas abordagens que são fragmentadas, sabe? Comprar um software não cria um processo eficaz sozinho, é só uma ferramenta. Verdade. Treinar a equipe tecnicamente não garante que vão seguir os procedimentos ou entender as prioridades estratégicas. Definir uma estratégia linda no papel não significa nada se os processos não ajudam a colocar em prática e se as pessoas não executam direito. Tudo tem que andar junto. A falha em investir sério e de forma equilibrada nesses 3 pilares, processo, estratégia e pessoas, compromete fatalmente a eficácia do PCN. Ele argumenta que muitas iniciativas de melhoria acabam falhando justamente por focarem só em um ou 2 desses pilares, esquecendo que a força do sistema vem da integração dos 3. Então, o que tudo isso significa? Vamos recapitular as ideias centrais do Itamar Luz que a gente discutiu aqui. Primeiro, um PCM robusto é inimigo da pressa, daquela cultura da urgência. Ele exige tempo para analisar, para planejar com calma. Isso, deliberadamente. Segundo, o sucesso na manutenção não pode depender de sorte ou de heróis individuais. Precisa ser construído sobre dados, controle e estratégia para ser algo sustentável e que possa ser replicado. Fundamental. Terceiro, a falta dessa estrutura sem dados, sem processos claros, gera custos altos, muitos deles escondidos, e riscos bem sérios para a operação e para o negócio todo.
Riscos financeiros, de segurança. Exato. E, finalmente, a essência de um PCM que realmente funciona está na integração e no fortalecimento contínuo daquele tripé. Processos bem definidos, estratégia alinhada com a empresa e pessoas capacitadas e engajadas. É um sistema de gestão, né? Não só uma função que reage a problemas. Perfeito. A mensagem central que a gente pode tirar é que um planejamento e controle da manutenção de alta performance, ele não acontece por acaso. Não dá para implementar da noite para o dia ou de forma improvisada. Ele é resultado de um esforço consciente, disciplinado e contínuo, quase uma engenharia de gestão mesmo. Requer investimento consistente na clareza e na padronização dos processos, na formulação e comunicação de uma estratégia que faça sentido para o negócio. E nos dados? Na disciplina de coletar, analisar e usar dados para tomar decisões informadas. E talvez o mais importante de tudo, no desenvolvimento e na valorização das pessoas que estão no centro disso tudo. Com certeza. O Luz nos lembra que não tem atalho fácil, não tem solução mágica. É um trabalho metódico, de construção e aprimoramento que não para nunca. E essa construção deliberada que exige tempo, disciplina, investimento, isso nos deixa com uma reflexão final, né? Uma provocação que surge naturalmente dessas ideias do Luz. Qual seria? Se um PCM robusto de verdade demanda toda essa dedicação à análise, esse investimento em dados e processos, esse foco contínuo em capacitar e engajar as pessoas, como é que as organizações podem equilibrar essa necessidade estratégica, que é de longo prazo essencial para a sustentabilidade, com as pressões operacionais do dia a dia, que são inevitáveis e constantes? Aquelas urgências que gritam por atenção imediata na manutenção. Boa pergunta. Onde é que se encontra o ponto de equilíbrio nesse dilema gerencial que é tão comum? É o desafio, né? Fica essa questão no ar. Com ela, a gente conclui nossa análise sobre essa visão crítica e bem estruturante do PCM apresentada pelo Itamar Luz. Esperamos que tenha sido útil, que tenha provocado aí novas perspectivas. Esperamos que sim. Agradecemos a companhia e até a próxima.